Agora que nós já vimos o seno e o cosseno para esses ângulos entre 0 e 360 graus, e claro, de quebra a gente também viu a tangente, eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece com os outros ângulos que moram além do 360 ou antes do zero, tá? E é relativamente simples, eu acho que você não vai ter dificuldade para entender. O que que acontece? Se você dá uma volta completa, se você passa de 360, por exemplo, você está no ângulo de 390, então, o que que isso representa, né? O que que isso quer dizer? Vamos lá, deixa eu fazer um desenho aqui para mostrar para você como que a gente vai lidar com essa situação. A gente vai lidar assim, você tem o ciclo trigonométrico, né? Deixa eu fazer aqui o nosso ciclo, que nada mais é do que uma circunferência de centro na origem raio 1, né? E lembrando que o ângulo a gente mede em relação ao OX positivo e girando no sentido anti-horário. Então, se eu vou medir 390 graus, o que que acontece? Deixa eu marcar aqui o OX positivo. Ok, isso aqui é para ser o nosso OX positivo. E aí eu começo a marcar o meu ângulo, né? Eu vou começar a marcar o ângulo. E aí, como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou andar 390 graus, né? Então, primeiro eu ando 360, então eu vou dando a volta aqui, vou dando a volta. Legal, dei a volta completa. Cheguei aqui no 360 e, bom, falta mais 30 graus, né? Então eu vou andar mais 30 graus e o arco que vai me interessar, o arco que vai ser o mais importante para mim, vai ser esse aqui. Deixa eu fazer um desenho para vocês. Um arco de 30 graus que está saindo justamente aí da origem, né? Então, esse arco de 30 graus, tudo que eu quiser saber sobre o 390, eu vou perguntar para o 30. Porque o 30 é o 390 antes de dar uma volta. Ou melhor, o 390 é o 30 depois de dar uma volta. Essa é a ideia básica. Então, quando eu dou uma volta completa, eu não vou alterar seno e cosseno. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que o seno de 300 e... Deixa eu diminuir um pouquinho a grossura da minha fonte aqui. Estou querendo dizer que o seno de 390 é igual o seno de 30. Por quê? Eu subtraí 360. E o cosseno de 390 vai ser igual ao cosseno de 30. E também a tangente, já que o seno é igual e o cosseno é igual, a tangente também tem que ser igual. Ok, então essa é a ideia básica e a gente pode extrapolar isso agora para pensar nos ângulos antes do zero. O que que acontece com o ângulo antes do zero? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Imagina que em vez de ter o 390, eu tivesse o menos 120. O menos 120. O que que isso aqui quer dizer, o menos 120? Quer dizer que eu vou começar no zero, né? Eu vou começar no zero e eu vou andar 120 graus no outro sentido, né? Se geralmente a gente anda no sentido anti-horário, um ângulo negativo vai me fazer andar no sentido horário. E eu vou andar 120 graus no sentido horário, certo? E aí eu vou parar justamente nesse ângulo em que essa parte aqui vale 120 graus. Isso aqui vale 120 graus. Então, esse ângulo de menos 120 graus, todas as medidas dele, né, vão ser equivalentes. O P do menos 120 graus, né, ele também pode ser obtido, esse ponto, se a gente desse a volta no sentido horário, no sentido anti-horário, uma volta de 240 graus. Aqui, o que que eu fiz? Eu analisei que o menos 120 é a mesma coisa que o 240, só que ele está uma volta atrás, tá bom? Então, um jeito prático de fazer isso é soma 360 graus. Então, se é o menos 120, você faz 360 menos 120. E você vai somando 360 graus até
ele ser um ângulo entre 0 e 360. Bom, isso eu estou falando com a medida em graus. Se a medida fosse em radiano, seria a mesma coisa, né? Qual que é o menos π sobre 3? Para a gente fazer um menos π sobre 3, eu tenho que somar 2π. E aí, menos π sobre 3? Menos π sobre 3 mais 2π vai dar o quê? Vai dar, bom, o 2π é 6π sobre 3, né? Menos π sobre 3 vai dar 5π sobre 3, é isso? 6π sobre 3 menos π sobre 3, 5π sobre 3. Parece que a conta está certa, né? 2 menos 1 terço é 5 terços mesmo de π. Beleza, então a nossa ideia básica para fazer todas essas contas vai ser essa, tá? Aqui, né, aqui eu fiz menos π sobre 3 é menos 60 graus, né? Por isso que deu 300, deu 5π sobre 3, não é o menos 120. Mas é claro que se fosse o menos 120, eu poderia fazer menos 2π sobre 3. E aí, a hora que eu somo 2π aqui, mais 2π, aí é claro que o resultado vai dar 4π sobre 3, que é o 240 graus, né? Deixa eu sair um pouquinho da frente, só para você poder ver a conta direitinho. Ok, então a ideia básica é essa. Se eu tenho um ângulo absurdo, eu vou subtraindo 360 até ele virar um ângulo entre 0 e 360, ou eu vou somando 360. Então vamos para alguns exemplos aqui, né, de como que a gente pode fazer essas contas. Imagina, deixa eu passar para o próximo slide, que você está numa prova e aí o examinador pede para você fazer a conta de quanto é o seno de 1860. Seno de 1860. Como que a gente pode fazer uma conta dessas? Seno de 1860 graus. O que você tem que fazer aqui é subtrair 360, né? No caso do 360, não no caso do radiano, você pode pegar o resto da divisão por 360, tá? É absolutamente a mesma coisa. Então, eu posso pegar 1860 e dividir por 360, divisão de número inteiro, né? Se for um número inteiro de graus, vai funcionar. Se for quebrado, né, se tiver minuto, aí não vai ser assim, você vai subtraindo 360, esse é o jeito. Então, aqui, bom, eu posso fazer essa conta, né, 360 para chegar em 1860, se eu uso 4, 1.200, 1.440, 5 vai dar 1.500, 1.800, beleza. Então, eu vou colocar aqui 5, 1.800, aí menos 1.800, sobra 60. Então, esse resto da divisão é o suficiente para me dizer que o seno de 1860 tem que ser igual ao seno de 60 graus. Tá? E aí, o seno de 60 graus, se você estiver no Brasil, meus pêsames, eu também estou. Brincadeira, gente, nosso país é maravilhoso, mas a educação aqui realmente é triste. Bom, e aí você calcula, né? Aí o seno de 60, se você souber ele de cor, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então é assim que a gente faz essas contas com esses ângulos meio absurdos, né? E se eu quiser calcular o seno, vamos supor, de menos 960 graus, ou melhor, cosseno de menos 960 graus. Como que eu posso fazer essa conta? Né? Tecnicamente, também a divisão de números inteiros, a gente pode pegar o resto da divisão por 60, tá? Mas eu sei que provavelmente você não gosta de fazer divisão com um número negativo, né? Ninguém gosta de fazer essas divisões com o resto usando o número negativo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somando 360 até ter a certeza que eu passei, né? E aí 360 vezes, a gente fez a conta, né? Vezes 5 deu 1.800, vezes 2 é 700, vezes 3, né? Se eu usar vezes 3, ele já vai ser o suficiente. Então eu vou dizer que esse cosseno é igual ao cosseno de menos 960
mais 3 vezes 360. Por quê? Aqui eu poderia somar qualquer múltiplo de 360, que o cosseno não altera, né? Bom, e se eu faço menos 960 mais 3 vezes 360, isso aqui me dá 120, tá? Dá cosseno de 120. E aí o cosseno de 120 graus, eu monto o ciclo trigonométrico, né? Como eu ensinei vocês na aula passada. Você monta o ciclo trigonométrico, faz, né, o x, faz o y, e aí a gente tem que lembrar do seguinte, né, que o cosseno ele é a abscissa do ponto. Então a gente vai marcar os 120 graus aqui, né? 120 graus, esse é o P120. E aí a gente lembra que o 120 ele é correspondente do 60, né? Como a gente viu na primeira parte aí da aula 2. Então, o cosseno de 120 tem que ser menos o cosseno de 60, né? E o cosseno de 60, tem que saber de cor, é 1/2. Então, isso aqui tem que ser menos 1/2. Pronto, tranquilo, né? Super sossegado. Então, na próxima aula a gente vai fazer equações envolvendo seno e cosseno e a gente vai ver depois um pouquinho de identidades. Não percam a próxima aula. E um abraço para vocês, bom estudo.